agora chegou a hora da nossa entrevista ao vivo com a médica doutora Graziela Piló. Ela que é médica oncologista, vai falar sobre o aumento de câncer previsto até 2050. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, gente. Obrigada pela oportunidade de estar aqui para a gente discutir um assunto que é tão importante, né? Muito importante, o prazer é todo nosso. Doutora, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima-se que até 2050 teremos aí mais de 15 milhões de casos diagnosticados. Atualmente, quais são as principais causas aí do câncer? Então, o câncer é uma doença multifatorial, né? Então, a gente tem alguns fatores de risco que são conhecidos. A inatividade física, o aumento, né, do sobrepeso, as taxas de obesidade que hoje em dia estão tão alarmantes, alguns fatores genéticos, né? Então a gente tem famílias que a gente percebe que tem um aumento do número de casos. Então tem fator genético, tem fator ambiental, né, que é inatividade física, a qualidade da comida que a gente come, que muitas vezes está muito aquém do desejado, tabagismo, etilismo. Então, inúmeras causas, exposição a alguns agentes que são carcinogênicos, né? Às vezes a gente vê aí pessoal que trabalha na agricultura, né? Então recebe muito agrotóxico na pele, sol, né? Lembrando os cânceres de pele. Então tem inúmeros fatores. Aliás, o problema da agricultura, né? A gente lembra do Leonardo, né? O Leandro, né? Que morreu muito jovem porque ele contraiu um câncer devido a trabalhar na plantação de tomate jogando agrotóxico, né? Essas pessoas ficam na linha de frente, né? E a pele é um órgão muito grande e acaba absorvendo essas substâncias e é um estímulo aí para a gente ter mutação e acabar desenvolvendo doenças, inclusive o câncer. É verdade. Doutora, em qual público essa doença se manifesta mais? Crianças, adolescentes, adultos, idosos? Qual é o público? Então a gente vai pensar assim, câncer em geral é uma doença que está relacionada ao envelhecimento. Então a gente espera encontrar mais casos na população mais velha, né? Mas é óbvio que isso não é só esse público, não é uma verdade absoluta. Então a gente também tem tumor em gente nova, né? Em criança, adolescente, adulto jovem, mas a gente espera encontrar principalmente nos idosos. O tabagismo ainda assim é uma causa de câncer? Hoje a gente vê que muitas pessoas deixaram de fumar, né? Devido às campanhas. Graças a Deus. Né? Nós tivemos uma diminuição aí, né? E ainda assim é uma causa muito grande de câncer? Olha, eu costumo dizer no consultório que o tabagismo, ele é um fator de risco para câncer, desde o cabelinho até o dedão do pé. Então, todos os tumores acabam tendo uma influência do cigarro, né? Câncer de bexiga, de cabeça e pescoço, de mama, de rim, de próstata, de tudo. Então, o cigarro é, sim, algo que a gente tem que combater de uma forma muito importante, muito agressiva. O cigarro é uma coisa impressionante, né? E o pior é o seguinte, né? Que quando o sujeito tem câncer, né? Ele tem câncer... Um câncer, a senhora disse, é um câncer muito agressivo mesmo, porque o cigarro deixa um rastro que é uma coisa o cigarro, o grande problema é que não é só o câncer, né? Ele causa problema em vários outros lugares. Pulmão, né? Então tem gente que tem enfisema grave, por conta do cigarro, né? Então às vezes não tem câncer, mas tem outras doenças graves. Eu sempre dou como exemplo o seguinte, se você está com um problema de colesterol alto, né? E você tem um colesterol alto, suas veias estão cheias de gorduras, você pode fazer um regime e a gordura vai embora, né? Mas no caso do cigarro, não. Aquilo que nós chamamos de que o cigarro, aquela substância que o fogo produz... Nicotina? Não só a nicotina, mas também aquela cinza, né? Que é muito comum do fogão do lenha. Fica acumulado também. E esse não sai com nenhum pouco tipo tempo. Mas mesmo que não saia rápido, é importante parar. Porque tem paciente que a gente escuta isso. Fala, mas se eu parar de fumar agora, não vai adiantar? Vai adiantar, sempre adianta, né? Sempre vai melhorar, mas o corpo precisa de um tempo realmente para ir limpando, né, o pulmão desses problemas relacionados ao cigarro. Falam que depois de 20, 25 anos, aí, naturalmente, depois que você parou de fumar, o seu organismo começa a ficar limpo, né, do cigarro, né? Mesmo. Que você jogou para dentro do corpo o tempo todo. É um tempo longo. A Glauciane pergunta por aqui. Ela fala, no YouTube está bombando, viu, gente? Vai para lá. Tem a pergunta da Glauciane, ela fala sobre o álcool. O álcool também pode chegar ao câncer?
Pode, pior é que pode, né? Então, o álcool também é um fator de risco para o desenvolvimento de tumores, também de várias partes do corpo. Álcool e tabagismo, ao invés de se somarem, eles multiplicam. Então, quem fuma e quem bebe tem um risco bem maior de desenvolver, né, essas neoplasias, esses tipos de tumor. Mas o álcool causa um dano celular, né? Então, ele é um fator que a gente fala como se fosse carcinogênico. Então, ele causa um dano celular e esse dano celular pode vir a virar um tumor. É óbvio que essa relação não é assim, todo mundo que bebe vai ter câncer, mas que é um fator de risco conhecido, isso é. É o que pergunta aqui o Tomás. O pai dele teve câncer de próstata e ele agora já está com 42 anos. Ele fala, tenho pavor de pensar. Será que eu tenho chance de ter, doutora? O câncer de próstata tem, sim, uma questão familiar. Então, todo mundo que tem um parente de primeiro grau. Quem que é parente de primeiro grau, né? Se você tem pai, irmãos ou filhos com a doença, você tem uma chance aumentada de também desenvolver o tumor. Então, precisa fazer o rastreio, precisa procurar o urologista para ficar de olho, né? E prevenir a doença. Então, tem um risco aumentado, sim, se a gente tem um pai com câncer de próstata. Inclusive, chegou aos 40 anos, é bom fazer os primeiros exames, né? Eu falo que as pessoas precisam estar em contato com o médico, né? Fazer os exames de rastreio. Toda vez que a gente descobre a doença num período mais precoce, as chances de cura são muito maiores, né? Então, a gente tem que focar nessa prevenção aí, nessa diagnóstico mais rápido. Tudo é bom ter a prevenção, né? Com certeza. É isso aí. Olha, doutora, o Lúcio Ney, ouvinte internauta, está aí no YouTube, ele está falando, a doutora Graziela cuidou da minha esposa e graças a Deus a minha esposa hoje está curada. Ai, que o coisa Lúcio é lá boa. do bairro Tupi, tá aí seu depoimento Que coisa de boa, paciente, fico feliz. né? E por último, a Priscila pergunta, qual que é o segredo para prevenir o câncer? Qual dica que a senhora passa para as pessoas se cuidarem? Nossa, isso aí é a pergunta de milhões, né? Se a gente tivesse essa resposta, ia ser muito mais fácil. Na verdade, como o câncer é uma doença multifatorial, a gente não tem um único fator que vá fazer assim, se eu não fizer isso, com certeza eu não vou ter a doença. O que a gente sabe é o que a gente não deve fazer, né? Então, o que não deve fazer? A pessoa parar de fumar e de beber, é para ontem. Então, bebida e cigarro são fatores muito importantes que levam ao câncer. A gente tem que pensar na atividade física, né? Hoje em dia tá todo mundo aí grudado no celular, na tela. Ninguém quer mexer para nada. Então, tem que ter uma atividade física diária. Isso é muito importante. Prestar atenção no que come. De novo, a gente tá comendo com o celular do lado, distraído, sem prestar atenção no que a gente come e comendo muito mal. Muito alimento processado, muito alimento rico em açúcar, em gordura saturada, isso tudo também é um fator de risco. Então, a taxa de obesidade está aumentando muito e por isso que a gente fala desse aumento do número de casos, né, esperado para os próximos anos. Então, tem que fazer atividade física, tem que parar de fumar e de beber, tem que comer melhor, se expor menos ao sol, principalmente nessas horas em que a radiação está muito elevada. E é isso, gente, é cuidar da saúde, né? Cuidando da saúde, a chance da gente adoecer é muito menor. A Renata está dando um depoimento rapidamente aqui, ela está dizendo o seguinte, ela teve câncer de mama, fez o tratamento, em 2 anos, está curada, fez todos os ciclos, mas acontece, doutora, que o meu emocional ficou muito abalado. Hoje em dia eu tenho muito medo de voltar. Acontece muito isso com os pacientes, doutora? Demais, né? Eu costumo dizer que o câncer fica como uma sombra, sabe? Então, tem paciente que às vezes está curado, chega no consultório aos prantos, porque tá com uma dor de garganta. E eu falo, gente, mas por que tá chorando tanto? Porque eu acho que o tumor voltou na minha garganta, sabe? Então eu falo assim, quem teve câncer uma vez, parece que não tem um direito de não ter mais nenhum sintoma ao longo da vida. Que todos os sintomas que tiver é a doença que tá voltando. E não é. Mas é óbvio, por ser uma doença importante, isso acontece com câncer e com outras doenças crônicas, que a gente fica com um impacto emocional muito grande, né? Um medo de morrer, um medo de ficar incapaz. E isso precisa ser tratado, sabe, Patrícia? A gente precisa de um acompanhamento aí a longo prazo, às vezes uma terapia também, né? Para ajudar a superar esses medos, porque a grande maioria vai ficar curada.